Então, pessoal, semana passada a gente falou sobre motor de relutância, máquina de relutância variável, e na verdade o livro fez uma introdução ali, porque a máquina de relutância variável, ela é meio conceitual. Então, ela iniciou por esse MRV, e agora ele vai falar sobre motores de passo, sendo que MRV também faz parte de um tipo de motor de passo, né? É uma máquina que também rotaciona em passos, né? Porém ela tem as características próprias dela. E agora a gente fala sobre esses motores aí que são usados na robótica, em impressoras, CNCs, como a gente já disse. E as máquinas, essas máquinas de motor de passo, são as mesmas características que a gente falou semana passada. A diferença é só na configuração, tá? E aí, mais atual do que isso, a gente tem os servos motores, que são utilizados na área da robótica, são mais utilizados na área da robótica. Tem um grupo, né, um certo grupo, que tem preferências ainda por motores de passo, mas tem se usado muito servomotores. Então, os motores de passo são aplicados em situações que requerem precisão no movimento, que a gente falou também sobre o MRV, e esse movimento seja feito em passos fixos, referente a uma fração de ângulo. Então, quando a gente compra um motor, a gente já sabe quantos passos ele vai dar por volta. E com isso, a gente tem o ângulo de atuação dele. Normalmente, eles são empregados quando se deseja controlar uma combinação entre a posição do rotor com a devida velocidade e o sincronismo. A principal vantagem do motor de passo não é a geração de torque. Então, característica de motor de passo. Você não vai exigir dele torque. Mas, normalmente, quando a gente se trata de impressoras, equipamentos, bombas de deslocamento positivo, né, que são essas bombas peristálticas, bombas dosadoras, não são bombas que exigem tanto torque. Então, por isso, ele ainda é aplicado. Agora, se for um tipo de braço mecânico, por exemplo, esse braço for fazer um carregamento, então ele exige torque. Então, tem que ser avaliado os tipos de motores, de braços robóticos para cada aplicação, né? Para cada torque, a gente tem que ver se esse motor é aplicável ou não. Também pode-se afirmar que as velocidades dos motores não são, em si, o principal aspecto. O número de passos típicos por rotação desse tipo de motor pode variar. Então, por exemplo, 50, 100, 200 passos por volta, de forma que quanto maior o número de passos, menor o ângulo de rotação. Quanto menor o ângulo de rotação, né, maior a precisão e menor a velocidade também. Podemos ainda considerar o modo de operação do motor de passo como motores unipolares e motores bipolares. Nós vamos falar sobre esses dois tipos, unipolar e bipolar. Então, não é nem o melhor nem o pior. São características diferentes, aplicações diferentes, valores diferentes. Né? Então, quando a gente faz esses trabalhos em faculdade, em curso técnico, são utilizados motores de passo. E aí, normalmente são motores aí com um ângulo grande, são motores mais baratos. Então, ele faz 90 a 180 graus, então aquela movimentação brusca. Já quanto maior o número de passos, menor, mais precisos são aqueles movimentos. Você pensa um médico fazendo uma operação numa pessoa. Então, tem que ser um motor que vai fazer a movimentação de um braço na área da medicina, tem que ser muito preciso. Ele tem que saber qual a localização. O aspecto desse motor de passo, a configuração dele, ele é mais utilizado em malha aberta. Mas ele tem uma característica dele que ele não precisa de ter controle de malha fechada, a retroalimentação. Então, uma das características desse motor é a inexistência de escovas. Né? Assim como o motor que a gente viu da aula passada, né? Com as placas lá laminadas, ele não possui escovas. Os motores de passo, os comutadores e escovas dos motores convencionais são os componentes que apresentam a maioria das falhas e ainda podem criar arcos que são indesejáveis. Né? Escova gera arco. Independência da carga. Os motores de passo giram com uma dada velocidade independentemente da carga.
desde que a carga não exceda o torque do motor. Posicionamento em malha aberta. Então, os motores de passo se movem com incrementos ou passos que podem ser quantificados. Então, ele sabe qual posição que ele está. Desde que o motor funcione com o torque especificado, né, que isso aí é uma característica que tem que ser observada, a posição do eixo é conhecida a todo tempo, sem a necessidade de um mecanismo de realimentação. Já os servomotores utilizam malha fechada, eles têm um sensor de posição. Torque estacionário. São mais utilizados, tá, gente? O motor de passo também tem aplicação com sensor de posição. Na maioria das vezes, e aí ele tem até um nome diferente, mas na maioria das vezes, motor malha aberta, justamente por já ser conhecida a posição do eixo. Torque estacionário. Os motores de passo são capazes de manter o eixo estacionário desde que seu torque seja respeitado. Então, ele mantém a carga. Excelente resposta à partida, parada e reversão do movimento. Então, comparado aos servos motores, eles têm essa qualidade, essa resposta na partida e reversão de movimento dele é bem apurado. Já a resposta do servomotor é mais lenta. É uma característica desse motor de passo. Então, um deles é o unipolar de passo inteiro. Então, assim como a gente viu lá do MRV, esse aqui ele varia de 90 em 90 graus. Então, motor passo inteiro, para a gente entender, não coloquei no slide aqui, mas passo inteiro, com energização de uma bobina, o motor se desloca em um passo. Então, ele dá um passo, ele sai dessa bobina para essa, então, deslocando 90 graus. Em meio passo, você faz a energização de duas bobinas, então ele vai sair daqui, dessa posição, para ir aqui para o meio, entre essa e essa, porque você está fazendo a energização de duas bobinas. E também tem um movimento em micropasso, essa variação, que faz variação de corrente nas bobinas. E aí ele desloca um passo inteiro através de vários passos discretos. Ele é utilizado lógicas e dispositivos, né, PWM e outros para que seja feito isso. O motor unipolar de passo inteiro ele é mais simples. Então, o que eu falei aqui, ele é unipolar, ele tem bobinas individuais, 2 enrolamentos por fase. Então, as bobinas dele são individualizadas. Então, ele pode ligar essa daqui, se essa aqui é a mesma fase dessa, né? A e a linha. Ele pode ligar só A, ele pode ligar só a linha. Então, 2 enrolamentos por fase e ele tem um comum no meio. Então, você tem um enrolamento em A, um comum, e outro enrolamento em A linha, sendo da mesma fase. Possuem 2 enrolamentos por fase, sendo um dos enrolamentos conduz a corrente em um sentido e outro no sentido oposto, de forma que os campos magnéticos gerem polaridades opostas. Então, ele já tem essa característica, se ele tem uma mesma fase e ele consegue fazer um comum, então ele consegue essa polaridade oposta. Por isso, ele tem esse movimento certeiro. Porém, não é um motor com muito torque. Dessa forma, o circuito de comutação pode ser relativamente simples, bastando apenas ligar ou desligar a corrente nas bobinas, e no arranjo, o polo magnético pode ser invertido sem comutar o sentido da corrente. Ele não precisa fazer comutação. Nós vamos ver que no polar a gente precisa fazer isso. Considerando uma determinada polaridade, para o motor, as bobinas são excitadas separadamente. E aí, ele está falando aqui, ele vai excitar primeiro a bobina A, depois a B, depois a linha, depois a B'. Dessa forma, o rotor perfaz a rotação completa, pois o campo magnético do rotor se alinha com o campo magnético das bobinas. Então, se ele gera um polo aqui, também no rotor é gerado polo, e aí eles se alinham, né, fazendo com que esse passo, conforme a energização de cada bobina, seja de 90 graus. E aí, esse tipo de motor é chamado de motor unipolar de passo inteiro. Tá? Então, de maneira sequencial, ele vai rotacionando. Com movimentos, nesse caso aqui, a gente só tem 2 bobinas, então são movimentos mais bruscos.
Isso aqui é uma figura do livro, motor unipolar de meio passo. Então, da mesma forma que o outro, porém aqui a gente energiza duas bobinas. Tá? Então, a gente tem aqui, primeiro, isso aqui está alinhado com a primeira bobina, depois energizam-se duas bobinas, e aí ele faz meio passo. Com isso, a gente tem um giro de 45 graus, nesse caso aqui no sentido horário. Né? O rotor está alinhando com o campo magnético. E aí ele vai fazendo conforme a posição 1 até a posição 8. Então, esse motor aqui é um motor de 8 passos, enquanto o motor anterior é um motor de 4 passos. Então, para cada... deixa eu ver aqui. Na posição 1, apenas uma das bobinas está excitada, gerando um campo magnético no qual o rotor se alinha. Ao excitar simultaneamente uma nova bobina, então, você tem a bobina A ligada. Se você ligar A e B, ele vai se alinhar no meio. Com isso, você conseguir meio passo desse motor. O que você ganhou? Você ganhou em precisão. Né? Se você está escrevendo, é uma caneta, esse motor com uma caneta, né? Que ele está fazendo alguma coisa que alguém está fazendo. Não sei se vocês já viram esse tipo de motor. Eu já vi em escolas aí, o pessoal fazendo reposição. O motor, ele começa a desenhar conforme alguma coisa. Então, se ele tem movimentos muito bruscos, a letra ou o desenho vai sair todo errado. Então, quanto maior o número de passos, melhor vai ser a qualidade da precisão desse movimento. O outro tipo de motor bipolar, de passo inteiro. A gente tem o bipolar de passo, unipolar de passo inteiro e meio passo, e o bipolar de passo inteiro e meio passo também. Tá? Para esse motor de passos que a gente está vendo aqui um exemplo. Os motores bipolares possuem um enrolamento por fase, então essa característica bipolar, as bobinas estão em série, então é 1 com 3, 2 com 4. Aí essa bobina, a outra, a gente tem uma alimentação comum, então são duas bobinas por fase. Aqui a gente tem as bobinas em série. Tá? Com isso, o que a gente tem? Né, a característica desse motor bipolar, ele tem maior torque. Ele tem maior torque. Os motores bipolares possuem apenas um enrolamento por fase, dessa forma existe a necessidade de inverter a corrente no enrolamento. Então, diferentemente do motor unipolar, esse motor aqui, ele tem a dificuldade de inverter a corrente, porque lá nós temos duas bobinas por fase, com isso a gente consegue fazer essa inversão de polaridade magnética. Esse motor aqui, ele é mais complexo, então o que vai precisar? Vai precisar de fazer toda uma lógica para que ele funcione. O motor bipolar, ele precisa de funcionamento com dispositivo de estado sólido, diferente de motor unipolar. O motor unipolar, ele consegue fazer utilizando uma alimentação VCC, e aí ele vai alimentando um com comum, dois com comum, um é alimentação e o outro é o terra. Com isso, ele vai ligando um a um. Já no bipolar, não. Ele precisa dessa lógica de comando. Então, aquela lógica de números binários que fazem com que ele funcione e aí haja essa inversão da polaridade. Dessa forma, existe uma complexidade maior no circuito de condução. Entretanto, nesse tipo de motor, os enrolamentos são melhor utilizados e, por isso, são mais poderosos do que o motor unipolar do mesmo peso. Então, ele é mais utilizado. Para esse tipo de motor, cada um dos enrolamentos é excitado de forma a estabelecer a polaridade das bobinas que levem ao alinhamento do rotor. Durante todo o giro do rotor, os enrolamentos estão alimentados. No entanto, ocorre a comutação de um enrolamento por passo de forma a promover o giro de passo de 90 graus. Então, esse aqui é o bipolar, que faz também o giro de 90 graus. Porém, ele tem um conjugado maior. Ele apresenta um maior torque, por isso ele é mais utilizado e requerido. Embora o unipolar seja um motor mais simples. Um tipo, né, de motor mais simples. Mas para cada uma a gente tem uma aplicação. Aplicações, o motor ele tem que se adequar àquela aplicação.
Também do motor de passo bipolar, a gente tem o de meio passo, que faz também o movimento, né, aqui em 8 passos, nesse exemplo, tá, gente? Nesse exemplo. Em 8 passos, com giro de 45 graus. Então, ele vai fazer a mesma coisa, porém, utilizando lógicas para ser feito isso. Então, as bobinas, elas são energizadas, algumas bobinas, vamos ver aqui, para que seja possível promover o giro de passo em 45 graus, é necessário que algumas bobinas sejam desenergizadas em passos intermediários, de forma a promover o alinhamento dos campos magnéticos do rotor e das bobinas de fase, sem a influência da polaridade da outra fase. Então, é uma característica desse motor. No modo meio passo, há uma perda de torque para esse motor bipolar, em comparação com o passo completo bifásico, mas consegue-se maior precisão no movimento do motor. A aplicação tanto do MRV quanto esse motor de passo, claro que esse motor de passo é mais utilizado do que o de relutância variável. Então, o que torna o motor de passo para aplicação é a sua compatibilidade com os sistemas eletrônicos digitais. Então, o que viabiliza, na verdade, esse tipo de motor são os sistemas digitais. Embora, se você desmontar a impressora, scanner, alguns equipamentos, você vai conseguir ter esses motores e fazer algumas brincadeiras com eles aí, fazer uma montagem, montar um braço, alguma coisa assim. Porque cada motor também ele tem a sua potência, né? E aí ele varia de acordo com aquilo que é a aplicação dele. Então, ele é mais usado com sistemas eletrônicos digitais. Tem muita gente que faz em faculdade controle dele com o Arduino. Quem é de automação aí conhece o Arduino. Uma das principais aplicações do motor de passo, por exemplo, é no sistema de controle digital. Nesse tipo de controle, o motor recebe comandos na forma de trem de pulsos para movimentar um eixo ou um objeto a uma certa distância. Outras formas de aplicação estão relacionadas à informática, impressoras, equipamentos médicos, bombas peristálticas, essa bomba de deslocamento positivo, plotters, unidade de disco rígido, entre outros. Também encontram aplicações em motores de posicionamento de mesa de trabalho, a gente falou isso do MRV também. Porém, motor de passo, né, tem maior precisão. Ferramentas, equipamentos de usinagens controlados numericamente. O controle da posição pode ser feito utilizando sensores de posição. Contudo, em muitas aplicações não são empregados sensores, mas utiliza-se o registro dos pulsos enviados ao motor, de forma a estabelecer a informação da posição angular do motor adequadamente. Se ele é todo monitorado com um sistema digital, né, sistema eletrônico, então a gente consegue saber exatamente qual a posição dele. Acionamento e controle. A forma possível de acionar o motor de passo é conseguir controle adequado, e conseguir o controle adequado são fazendo uso de circuitos de comandos dedicados. Esse aí é o uso do inversor de ponte H. Essa é muito utilizada em robótica, consiste em um circuito formado por chaves eletrônicas que controlam o sentido de rotação do motor, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Então, esse sistema de ponte H é somente para inverter a rotação do motor, né? Se você manobrar a chave 1 e a chave 4, a gente tem operação em um sentido. Se você manobrar a chave 2 e a chave 3, você tem o motor estacionando em outro sentido. Lembrando que isso aqui é como se fosse chaves, né? Mas em operações utilizando tiristores. Aqui parecem interruptores, mas são utilizados tiristores para isso. Quando todos os interruptores estão abertos, como mostrado na figura 1, não há corrente no rolamento. Então, claro que isso aqui não é interruptor, simples, senão a gente poderia fechar até curto, né? E aí o sentido da corrente aqui, né, faria um curto. Então, ativando o S1 e S4, a corrente percorre o enrolamento da esquerda para a direita. E a gente tem uma rotação no sentido horário ou no sentido anti-horário. Isso aqui é um típico de inversor de ponte H.
São classificados esses motores de passo. Motor de relutância variável. Qual que é a característica dele? É um rotor fabricado em ferro, possuindo face seccionada com dentes múltiplos e no estator enrolamento de fase. Nós vimos ele na semana passada. A rotação ocorre quando os enrolamentos do estator são excitados com corrente CC e ocorre a magnetização dos polos. Simultaneamente, os dentes do estator e do rotor são alinhados em um caminho de menor relutância como resultado de uma atração magnética. E devido à força que aparece, o rotor gira. O motor de passo de ímã permanente, o livro não trouxe, mas é um motor de baixo custo e ele tem um rotor sendo um ímã permanente. Possui uma resolução menor, com passos 7 a 15 graus. O rotor é feito de ímãs permanentes e não possui dentes. Ele é liso, polos lisos. Tem uma foto ali, mais para frente. Pois os próprios polos do rotor já provêm de uma magnetização de maior intensidade e fluxo magnético. Quando comparado ao motor de passo de relutância variável, os motores de ímã permanente possuem maior torque, uma característica. E os mais utilizados são os motores de passo híbridos. Esse é o tipo mais caro, mas garante um melhor desempenho com respeito à resolução de passo, torque e velocidade. Os passos típicos dos motores híbridos são de 3,6 a 0,9 graus. Olha para você ver, precisão disso daqui. Então, é utilizado aí na medicina, correspondendo 100 a 400 passos por ciclo. Esse tipo combina as melhores características dos outros anteriores. Então, o rotor é de ímã permanente e ele tem engrenagens. Ele também tem engrenagem. Ele é uma mistura dos dois, do relutância variável com ímã permanente. Com dentes que determinam o melhor caminho para o fluxo, como o motor de relutância, sendo esse motor também constituído com ímã permanente ao redor do seu eixo. Coloquei uma foto ali para frente. Como desvantagem dele, ele possui baixo desempenho em altas velocidades, então por isso que a característica dele não é velocidade, pois o aumento da aceleração do rotor é feito pela desenergização e energização das bobinas no tempo, sendo necessário um rápido chaveamento de solenoides energizado que não confere eficiência para a manutenção do movimento. Entre essa liga, desliga, a gente tem esse chaveamento, com isso a gente não tem esse alto desempenho. Além disso, enquanto outros tipos de motores apresentam operação simples, o motor de passo requer uma lógica digital, na utilização de inversores e outros dispositivos. À medida que o número de passos do motor aumenta também o custo de operação, pois existirão mais terminais a serem acionados e controlados. É o que a gente falou. Nessas operações simples, ele vai fazer de 90, 45, 180 graus. São utilizados aí para o pessoal ficar brincando. Agora, a alta precisão já aumenta o custo de operação, né, o custo do próprio motor, e faz aumentar a complexidade dos algoritmos de controle necessários para adequada operação ali, de acordo com aquela necessidade, a aplicação. Adicionalmente, se o controle for feito de forma inadequada, pode ocorrer do motor entrar em uma frequência de ressonância. Isso aqui é um defeito do motor de passo, ressonância, causando oscilação, aquecimento e perda de passos. Sempre quando fala motor de passo, está atrelado à ressonância. Contudo, esse problema pode ser contornado otimizando a operação do motor. Comparado com motores que fazem a mesma coisa, né, tem a mesma aplicação, nós temos um motor de corrente contínua, um motor de passo e o servomotor. Então, o motor de corrente contínua, ele trabalha com velocidade alta, o motor de passo é uma velocidade baixa, característica dele. Então, isso aqui é uma tabela comparativa. Tá? O servomotor, uma velocidade média. Nesse caso aqui, o servomotor está ganhando. O torque, ele pode ser zero ou alto,
para corrente contínua, para o motor de passo alto e médio, isso aí são comparação entre eles, tá? E para o servomotor baixo e alto. Facilidade de controle. Para o motor de corrente contínua, o controle dele é muito fácil. O motor de passo, o controle é médio. O servomotor é mais complexo do que o motor de passo. O motor de corrente contínua não tem precisão nenhuma. O motor de passo tem alta precisão. E o servomotor tem uma precisão muito alta. E esse motor tem se destacado nessa área. Durabilidade média, ótima e média para o servomotor. Requer manutenção? Sim. O motor de passo, não. E o servomotor, sim. Então, ele está falando que ele não requer manutenção. Uma das características do motor de relutância variável que nós temos na semana passada são as posições de torque nulo, que fazem o motor ser até inviável. Então, supondo a situação em que você faz parte de projetos, e aí a gente viu artifícios que são utilizados para tirar essas posições de torque nulo. Supondo que você faz parte da equipe de projetos, isso aí está lá no livro de vocês, né? Naquele negócio lá. Irá fazer um estudo para verificar se é possível utilizar um motor de passo bifásico de ímã permanente. Será necessário identificar as posições de conjugado nulo se o motor for comandado por um sistema de acionamento tal que as correntes de fase possam ser ajustadas com valores iguais a menos 10 amperes, 0 e 10 amperes. O comportamento do torque pode ser descrito de acordo com a seguinte equação. Então, para esse motor, o comportamento do torque é 30, que multiplica a corrente 1, vezes o cosseno θ do ângulo do motor, mais a corrente 2, seno de θ do ângulo do motor. Em geral, as posições de conjugado nulo do motor podem ser encontradas tornando a expressão do conjugado igual a zero e obtendo a posição resultante do rotor. Assim fazendo, a corrente θ, corrente vezes o cosseno θ mais a corrente 2 do seno de θ igual a zero. Então, ele está fazendo conjugado igual a zero. Menos fazendo a troca aqui, menos a corrente 1 cosseno θ do motor é igual a corrente 2 vezes seno de θ do motor. O ângulo, então, pode ser determinado como, resumindo aqui, ó, seno sobre cosseno, tangente. Tangente de menos 1 sobre menos a corrente I1 sobre I2, dá o ângulo do motor, que é arco tangente de menos 1 sobre 2. Nós não vamos entrar muito nisso aqui, só para a gente ver a avaliação de torque nulo. Com relação a essas correntes que ele deu, ele foi jogando ali e com isso ele foi sabendo para esse motor, né? Esse motor aqui, olha, ele está variando de 0 a 180. Quer dizer, quando você joga aqui no cálculo, as variações vão acontecer de 0 em 180. Né? A gente tem a outra fase do motor. Assim, as posições de conjugado nulo podem ser determinadas a partir das correntes de fase. Por exemplo, para I1 igual a 0, tem-se dois ângulos possíveis. Então, se você fizer aqui 10 e 10, vai dar, vamos supor, 135. Vai dar 40, por exemplo, aqui dá 45. 45 mais 180 dá 225. É o outro ângulo possível. Então, a partir dessa análise, constrói-se a seguinte tabela. Então, utilizando esses valores de exemplo de corrente, ele chega nas posições de conjugado de torque nulo para esse motor, que é algo que tem que ser trabalhado, né? Já que a gente não quer que esse motor fique em posições de torque nulo e se utilize artifício para que isso não aconteça. De motor de passo, gente, nós não vamos entrar muito sobre isso aí mesmo. Né? O livro não fala mais do que isso aqui, mas a gente não vai entrar na parte de derivada, integral, de lógica de controle, que não é o foco aqui. Nós não somos de automação industrial. Então, o motor tal é uma máquina usualmente empregada em situações que requerem movimentos bem precisos na forma de passos fixos ou pequenos ângulos de rotação. Normalmente, eles são empregados quando se deseja
controlar uma combinação entre a posição do rotor, o ângulo, com a devida velocidade e sincronismo. Assinar a alternativa que completa adequadamente a lacuna e descreve o tipo de motor. Quer que fala? Tá tão fácil. Estou te esperando. Olha, é o motor que você acabou de falar, o motor de passo. Não é isso? Esse livro é engraçadinho em algumas questões, né? É tão fácil que... Pensar que semestre passado o pessoal fez prova, não sei se você estava na faculdade, o pessoal fez prova só das questões do livro. Não, assim, eu não peguei essa baba não, tá? Pois é. A disciplina que eu fiz não caiu questão de livro, não. Caiu Da não. Cotron caiu. Quem estava aí semestre passado? Foram tirados só exercícios do livro para a prova. Então, a resposta é o motor de passo. Tá? Os motores de passo podem apresentar muitas variações em sua forma construtiva, mas basicamente podem ser de 3 tipos. Então, eu coloquei aqui a imagem para a gente ver a diferença entre o motor de relutância, que nós vimos na semana passada, o motor de ímã permanente, que aqui você tem, né, os campos, as polaridades fixas, norte-sul, e o motor híbrido, que você tem ímã permanente junto com uma engrenagem. Você também possui as bobinas dos polos de estator. Então, vamos ver. Consiste de um rotor fabricado em ferro, possuindo face seccionada, com dentes múltiplos, e no estator enrolamentos de fase. A rotação ocorre quando os enrolamentos do estator são excitados e os dentes do estator e do rotor são alinhados em um caminho de menor relutância. De que motor nós estamos falando? Para mim é relutância variável. Primeiro desenho. Falando aí? O Gilmar falou primeiro. Aí eu acho que o Agnaldo também respondeu. Ah, tá. E aí? Aquele quadro que você mostrou, acho que no antepenúltimo slide, já está falando as características todas aí. Já estava mostrando? Ah, tá. Você pegou? Assim, você falou, né? Aí eu relembrei, né? Na verdade, do relutância variável. O desenho do lado aí também ficou bem didático. Facilitou. Também tem isso. O desenho ajudou bastante também. Esse rotor aqui, eles são lâminas, né? São chapas. Faz com que ele for como se ele fosse uma peça só, né? Só que não. O seu slide sumiu, viu? Tá aparecendo, não? Não, para mim sumiu. Ai, gente. Para mim também. Estou tentando ver aqui se é meu computador que perdeu os slides, mas... Estão vendo? Opa. Apareceu. Ah, tá. Quem que tá aí? Apareceu uma moça. A Carla, né? Não. Foi o meu menino que falou aqui. Nossa, Tá. Esqueceu que não está na aula online. A Carla sumiu hoje já não apareceu, então, não. Ontem o filho de um aluno apareceu também na aula. Falou assim, oi, eu sou o filho do Cláudio. É bom que participa. Empolgou aqui, achou que estava na aula dele. Está participando todo mundo, os filhos, cachorro. Mas nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Semestre que vem, se Deus quiser, vai ser diferente. E eu prefiro 1000 vezes a aula presencial. Com certeza. Esse tipo de motor tem baixo custo, também apresenta uma resolução menor. O rotor, nesse caso, não possui dentes, pois os próprios polos do rotor já provém de uma magnetização de maior intensidade do fluxo magnético.
É o de imã permanente. Baixo custo. Baixo custo, né? É. São motores menores e já provém de uma magnetização própria, né? Com intensidade de fluxo magnético. Então, é um motor de imã permanente mesmo. E C é o tipo mais caro, mas garante um melhor desempenho com respeito à resolução do passo, torque e velocidade. São os motores híbridos, que são os mais utilizados. Esse tipo combina as melhores características dos outros anteriores, que é o motor híbrido. Então, baseado nisso, a resposta é a letra A. Motor de baixa relutância, imã permanente e o híbrido. Essa B aqui, vamos ver o que vocês acham. Considera um motor de passo de imã permanente unipolar da figura. Esse motor pode operar tanto com meio passo ou com passo pleno. Não é muito aplicável, não, tá? Mas pode acontecer, pode se operar sim. Mas não tem muita aplicação dessa forma. Dependendo do motor, como as bobinas forem energizadas. No instante inicial, a bobina B1 está energizada. Então, a bobina B1 aqui, ela está energizada, mantendo o rotor na posição aqui. Como está a foto. Motor de 4 bobinas. Motor de passo unipolar de 4 bobinas. Então, são bobinas individuais. Para que o rotor gire, tem um menino fazendo barulho. Para que o rotor gire no sentido anti-horário por um ângulo de 135 graus, é necessário energizar e desligar as bobinas em sequência correta. Não é necessário que o rotor gire a uma velocidade constante. Assinar a alternativa que possui essa sequência. Então, ele está pedindo aí uma sequência em que ele vai girar no sentido anti-horário e vai atingir um ângulo de 135 graus. Qual seria a resposta? A letra B, né? Por quê? Por que, Dilmar, você acha que é? Porque anti-horário, né? Desliga B1. O slide subiu um pouco. Seu slide subiu um pouquinho. Aí não dá para mim ver a figura outra vez. Eu acho que a B1 Aí também. voltou. A letra B também. É a letra B, né? Desliga o B1, energiza, liga B4, em seguida a B3. Aí para girar 135 graus, né? Ele vai parar onde? Mais ou menos aqui? Ele vai parar mais ou menos entre o B3 e o B4. Isso mesmo. No meio, mais um pouco para baixo, né? Um pouquinho para baixo, Não, no meio certinho, né? Na verdade. Que é 90 graus mais 45 vai dar 135 graus. Justamente. Tá Então, certo? Isso mesmo. O livro aqui foi sacaneou, né? Desligar B1 e ligar B2. Aí já não dá esse sentido, né? Mas realmente é isso aqui. Só que quando a gente vai fazer uma descrição lógica de alguma coisa, a gente faz dessa forma, né? Mas para aplicação mesmo, são utilizadas tabelas com combinações em sistemas discretos, né? 0 e 1. Então, vão fazendo várias combinações para que se atinja esse movimento aqui. Isso aí quando a gente tem aplicação, né, gente? Numa impressora, a gente não vai ter um inversor, mas a gente vai ter alguma plaquinha que vai estar fazendo esse controle. Que normalmente não é dessa forma. Igual esse aqui, ele deu um passo de 90, depois ele deu um passo de 45. Ele mudou a característica do passo dele. Normalmente não é assim. Mas é isso aí. Então, sobre o motor de passo, o que a gente tinha para falar era isso. Não temos mais nada para falar sobre o motor de passo, que estava no livro, era isso aí. E a nossa prova vai ser
mais o capítulo 4 e algumas coisas do capítulo 3, que é o parte 1 e parte 2, mas nada muito elaborado, não. Eu acho que o livro quis dar uma noção. Por exemplo, eu não vi essa parte de motor de passo na minha dificuldade. Então, eu acho que foi uma forma do livro trazer em Máquinas 2 esse tipo de motor que é utilizado na indústria. Para a área da robótica, também para esse tipo de máquina que requer precisão. Esse sistema é muito utilizado porque ele é malha aberta, né? É um custo menor. E para sistemas em que a gente tem maior precisão, a gente tem o micropasso, né? Que é passos menores ainda. A gente viu tudo característica de motor de 2 fases. Normalmente, para unipolar, a gente tem 5 fios, né? Das 4 bobinas, mais o comum. 5, 6 e 8. E já para o bipolar, a gente tem 4 fios e outras configurações que são feitas. E é isso aí que a gente precisa saber. O que vocês têm de alguma dúvida? A dúvida seria mesmo o conteúdo, né, da nossa prova, né? Então, a prova vai ser baseada no que você deu a sessão 4.1, 4.2, 4.3 e essa um pouquinho dessa sessão 3, né? Um pouco dessa sessão 3, alguma questão da sessão 3, a gente não... Eu acho que é tranquila a matéria. Beleza. E aí vocês entregam o resumo, né, do capítulo 4. Beleza. Tá bom? Beleza. E vai ser na quarta, né? A prova, né? Ó, o Cláudio saiu da aula. Vai ser na quarta, né? Vai ser na quarta. Na quarta-feira. Aí eu não sei o dia, viu? Eu acho que a de vocês é dia 17. Semana que vem, eu não sei se vocês têm provas interativas. Vocês têm? Eu tenho blend, né? Aquela que eu faço medidas e materiais elétricos. Ah, tá. Então você vai ter uma prova para fazer. Mas, independente, eu vou passar uma revisão, né? Igual nós fizemos lá na unidade 1, porque essa matéria é muito teórica, gente. Revisão que eu dou em outras matérias, eu fico até 10 horas da noite dando revisão. É muita matéria, muito conteúdo. Agora, essa matéria é muito teórica e o conteúdo assim, não é muito aprofundado. É aprofundado no sentido de te dar uma noção a mais de máquinas. Mas não no sentido de você ser um engenheiro de construtor de um motor tal. Ou de saber programar esses tipos de motores. Então, eu acho que é bem mais tranquilo e aí a revisão vai ser em função do que a gente já viu. Para lembrar. Tá ok, então. Beleza, Gilmar? Beleza, obrigado pela aula. Beleza, Rinaldo? Beleza. Bruno tá caladinho aí, só ouvindo. Ele não quer falar, não. Porque às vezes, gente, o áudio dele tá desconectado. Ah, tá. Eu tive um problema aqui, tive que trocar de laptop um dia desse aí. Ah, tá. Aí, às vezes, o cara não consegue resolver. Verdade. Então tá joia, Bruno. Fica com Deus também. Boa noite. Aguinaldo e Gilmar, boa noite. Boa noite, tudo de bom. Até qualquer dia. Boas provas aí no semana que vem. Obrigado, tudo de bom. Até mais. Até mais, tchau.